Todos podem dizer amém? Pai, em nome de Jesus, nos dá a tua palavra com inteligência. Fala conosco e traz um grande avivamento para a tua igreja neste tempo de adversidade, neste tempo em que todo o mundo está sendo testado. Manifesta a tua misericórdia sobre nós e nos reveste de poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós somos, por natureza, uma igreja pentecostal. Desde o ano 1910, quando nasceu, quando floresceu a primeira chama do avivamento pentecostal no Brasil, e então surge em 1911 a Assembleia de Deus. O país é tomado por uma experiência de derramamento e manifestação dos dons espirituais. Estou fazendo menção do nome da igreja, visto que é o aniversário desta igreja, embora eu não seja denominacionalista, mas sou pentecostal e creio no mover do Espírito Santo neste tempo e em todo o tempo. Atos dos Apóstolos revela para nós, de maneira particular no capítulo de número 2, o dia específico da inauguração da igreja, lá no Novo Testamento, nos dias primitivos. Pentecostes era uma das festas principais de Israel. Desde que Israel saiu do Egito e tomou posse da terra da promessa, a Bíblia Sagrada nos mostra que o Senhor estabeleceu para Israel 3 grandes festas. A primeira festa era a festa da Páscoa, comemorada no mês de Abibe, que corresponde ao nosso mês de março-abril. A segunda festa que o Senhor estabeleceu para Israel, a festa de Pentecostes, a palavra significa 50º, porque se contava 50 dias desde o início da celebração da Páscoa, e então se comemorava a festa de Pentecostes, que coincidia com o início da colheita do trigo em Israel. Pentecostes era um período, a festa de Pentecostes era celebrada no mês de Nisan, que corresponde ao nosso mês de junho, numa época de muitos ventos em Israel, de ventos fortes. Então, o vento que invade o cenáculo aqui não chega a ser um episódio incomum no costume e na experiência de Israel naquele período. O que é incomum aqui é serem manifestas línguas estranhas como que de fogo. A terceira festa que o Senhor estabeleceu para Israel é a festa dos tabernáculos, e é comemorada no mês de outubro. Corresponde ao nosso, ou no calendário hebraico, mês de Tisri. E na festa de Pentecostes, ou de tabernáculos, eles celebram 40 anos no deserto, sem casa para morar, mas o Senhor não lhes deixou faltar nem cobertura, nem proteção, nem mantimento, nem mesmo vestimenta ou calçados. Cada uma destas festas tem uma abordagem específica. A festa de Pentecostes, que nós vamos nos concentrar agora muito rapidamente, celebra pelo menos 2 coisas na história de Israel. Primeiro, ela celebra o recebimento das tábuas da lei.
Assim como a Páscoa celebra o livramento do povo hebreu das pragas que vieram sobre o Egito, a festa de Pentecostes celebra o momento que o Senhor entrega a Moisés as tábuas da lei como referencial do padrão de vida e conduta que o povo hebreu deveria colocar em prática na sua vida. Na festa de Pentecostes, já disse, também se celebrava a provisão de Deus, o início da colheita do trigo. Todos os anos Israel celebrava esta festa. Esta seria mais uma festa comum da história de Israel, se exatamente neste dia o Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre a igreja. Literalmente, pode fazer a conta, 50 dias depois da morte de Jesus, ele é assunto aos céus e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Se nós considerarmos que Jesus permaneceu 40 dias depois da sua ressurreição entre os apóstolos, aparecendo a eles em situações específicas e lhes dando orientações específicas, Jesus então é assunto aos céus depois dos 40 dias. E se Pentecostes é celebrado 50 dias depois do Calvário, significa que há 10 dias Jesus houvera sido levado aos céus. Eles estavam no cenáculo. O número era de quase 120 irmãos, e de repente diz o texto que veio um vento forte e impetuoso e enche a casa. É muito interessante que o vento encheu a casa e o Espírito encheu as pessoas. É só ler o versículo de número 4. Agora, ao longo dos últimos 100 anos, nós reivindicamos sobre nós o título de Igreja Pentecostal, ou o título de a maior igreja pentecostal do mundo. Mas o que caracteriza uma igreja pentecostal? O que caracteriza uma igreja com a experiência do mover do Espírito Santo? É sobre isso que eu quero falar em pouquíssimos minutos, porque eu prometo que não vou me estender. Primeiro sinal que caracteriza uma igreja genuinamente pentecostal é unidade. A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos, unanimemente, concordantemente, em concordância, no mesmo lugar. Uma igreja que experimenta o movimento do Espírito Santo é uma igreja que compreende a importância da reunidade, de manter a aliança fraternal que a sustém. Eu estava observando hoje, enquanto dava para alguém uma orientação, que a palavra unidade não existe no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existe a palavra união. União. Unidade surge no discurso de Jesus, quando ele ora ao Pai e roga, em João 17, que os seus discípulos sejam um. E ele diz: assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na oração de Jesus, a unidade do corpo da igreja é tão importante que, mais do que a nossa pregação, o que denota que Jesus é enviado de Deus é a nossa unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo de número 7, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levantará, e se um sentir frio, o outro o aquecerá, e o trabalho de dois resulta em melhor pagamento do que o trabalho de um. De repente Salomão diz assim: e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É interessante que ao longo de todo o discurso Salomão fala de dois. Melhor serem dois, porque se um trabalha, se 2 trabalham, o resultado é melhor. Se um cai, o outro levanta. Se um sente frio, o outro aquece. De repente ele arruma a terceira pessoa e diz: e o cordão de 3 dobras não se quebra. Quando nós chegamos em João capítulo 17, Jesus